Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. É um prazer ter vocês aqui conosco. Mais uma semana, mais um vídeo. Estamos aqui trabalhando em Besançon, na França, trabalhando com a igreja aqui e também podendo compartilhar com vocês um pouco de alguns estudos bíblicos, né? E muito importante poder ter essa ligação com vocês no Brasil, que é algo muito, muito bom, e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que oram por nós. Nós estamos tratando sobre os fundamentos da fé cristã, e o terceiro tema, que começamos no vídeo passado, Cristo e a Nova Aliança, nós abordamos já 3 aspectos dessa temática. A primeira, que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, né? Então, em todo o Novo Testamento, essa é a base da mensagem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é o eterno Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e com o Pai, né? Ele fez tudo com o Pai, e ele deixou sua glória celestial e se tornou humano como nós. Ele se identificou com nós. Então, Jesus não é uma energia, Jesus não é um semideus, né? Jesus é aquele que disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A segunda coisa que vimos foi que Jesus anuncia e inaugura o reino de Deus. Deus é o rei soberano do universo, essa é a verdade bíblica. Ele é o rei de Israel, no Antigo Testamento, não é? Que vai reinar a partir de seu filho davídico, né? Mas, com o Novo Testamento, esse reino ganha uma proporção totalmente diferente, muito ampla. Esse reino vem como um bebê, que nasce rei, né? E durante todo o seu ministério, Jesus vai anunciando esse novo tempo, esse novo momento, este reino que vem de forma providencial de Deus para a humanidade, né? E é interessante notar que este reino amanheceu, mas ainda está por vir. Ou seja, ele está nessa tensão entre o já e o ainda não. Entre o reino que está presente entre nós, mas a promessa do reino que virá no fim de todas as coisas. Esse reino não é uma monarquia constitucional, como vemos hoje, mas Jesus é de fato já Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E a terceira coisa que vimos é de que o foco na paixão e na ressurreição de Jesus é algo fundamental dentro do Novo Testamento, nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Então, o foco do evangelho é dizer que Jesus veio para morrer pela humanidade e que ele morreu de fato e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é muito importante, porque se você ler o evangelho sem essa perspectiva, isso será uma total irresponsabilidade. Infelizmente, vivemos um tempo em que Jesus Cristo e sua mensagem foram reduzidos em vários aspectos. Jesus, para muitos, é um tipo de mestre de autoajuda, né? Alguém que traz palavras bonitas para reforçar o ego humano. Do outro lado, Jesus é quase que um agente social, com uma mensagem política, social, em que ele foi reduzido apenas àquele que vai ajudar os pobres a saírem da sua opressão. Veja bem, a mensagem central do Evangelho é: Cristo morreu pelos pecados dos homens e ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o foco central do Evangelho, é o foco central de todo o Novo Testamento. Se você reduzir isso, você está reduzindo a mensagem de Jesus. Ok? Mas há mais 2 outras coisas que nós queremos trabalhar aqui, que são importantes, eu creio que muito importantes para o contexto do qual nós vivemos hoje. A quarta coisa é que a morte de Jesus estabeleceu a nova aliança. Jesus disse aos discípulos, logo ali na ceia do Senhor, né, diz o texto, que depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Da mesma forma que o enfoque do reino leva para além dos limites do Israel natural, de igual maneira, a nova aliança, estabelecida no sangue de Jesus, nos leva para além da antiga aliança estabelecida no Monte Sinai. Então, a antiga aliança
falava da verdade. Ela era santa e justa. O problema é de que a antiga aliança não podia salvar. A antiga aliança dizia, você é pecador. A antiga aliança dizia, Deus é santo. A antiga aliança dizia, se você quiser se aproximar de Deus, tem que ser santo como ele é. O problema é de que você, se quebrasse uma lei, quebrava ela toda. Não tinha como, de forma humana, você cumprir a lei. E a lei que prometia bênção, trazia culpa. O que é que acontece? A antiga aliança é sombra do que havia de vir. E Jesus vem, desce da sua glória, assume a nossa forma humana, ele vai tabernacular entre os seres humanos, e aí ele estabelece a nova aliança no seu sangue. E essa nova aliança no seu sangue, ela começa a partir dali, da cruz do Calvário. Mas há uma quinta coisa importante que está ligada a isso. É que a presença do Espírito Santo vai estar no meio desta comunidade da nova aliança. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus, ao inaugurarem essa nova aliança, vai começar um novo ciclo. E aí Jesus, quando sobe aos céus, para a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, o Pai e o Filho concedem o Espírito Santo à igreja. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia, uma força qualquer. O Espírito Santo é o Paráclito, é o advogado, é o ajudador, é o consolador. Na terminologia de Paulo, o Espírito Santo é o pagamento da herança prometida. Ele é o selo do crente, como diz Efésios 1, 13 e 14. Enquanto o Espírito Santo convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado, ele vai constituindo o povo de Deus debaixo da nova aliança. E esse povo, chamado de igreja, comprada com sangue, tem um futuro que é tão certo quanto a determinação e o triunfo de Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí vem uma pergunta. Qual é a visão do Novo Testamento sobre a igreja? Essa comunidade da nova aliança não é agora uma nação no sentido político, como foi Israel no passado. Ela é uma comunidade transnacional, formada por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa comunidade foi estabelecida para dar testemunho às nações. Ao mesmo tempo, a Escritura vai deixar claro que até a consumação dos séculos haverá tensões entre a comunidade cristã e todas as demais comunidades. Por quê? Por que essas tensões vão ocorrer? Porque a mensagem cristã se pauta em verdades absolutas, verdades que são inegociáveis, verdades que geram desconforto. Ao mostrar que a humanidade está perdida, que o ser humano não pode salvar a si mesmo, que ele não é bom e que Deus é justo em condenar esse ser humano ao inferno. Diante disso, somente a graça de Deus é suficiente, revelada na cruz de Cristo e acessível pela fé somente. Essa mensagem vai de encontro ao orgulho humano e vai gerar tensões. Uma dessas tensões é algo que eu quero trabalhar aqui no final desse vídeo, que é sobre a relação entre César e Deus. A relação entre a igreja, a comunidade da nova aliança e os poderes deste mundo. Certa vez, herodianos e fariseus, que eram dois grupos diferentes, se uniram para, de uma maneira muito estranha, tentar enganar Jesus com uma questão muito sutil. Era legítimo pagar o imposto a César? Se ele dissesse que sim, corria o risco de ver muitos judeus se afastando dele. Não apenas porque Roma representava o poder opressor e invasor, mas também porque o imperador, cuja imagem estava na moeda, era adorado como um tipo de Deus. Isso podia ser interpretado como um tipo de idolatria. Por outro lado, se Jesus respondesse não, os romanos poderiam acusá-lo de insurreição. Diante disso, o Senhor pediu uma moeda e perguntou: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição?
A resposta era óbvia: de César. Nesse momento, o Senhor respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta do Senhor foi brilhante e deixou seus oponentes sem o que dizer. No entanto, sua resposta tem dois aspectos importantes a serem sublinhados aqui no nosso estudo. O primeiro aspecto é o rompimento entre Estado e religião. Até aquele momento, tanto em Israel como no mundo pagão, a religião e o Estado estavam entrelaçados. Em Israel, pelo menos na teoria, existia uma teocracia. O mesmo se dava com os romanos, pois quando eles conquistavam algum território, eles providenciavam a troca dos deuses, adotando algumas divindades locais e insistindo que os deuses romanos fossem adorados pelos habitantes locais. Por que eles faziam isso? Para num momento de insurreição, as pessoas não terem clareza de que lado esse Deus estaria lutando. Na antiguidade não havia um estado dissociado dos deuses. Mas Jesus, ao dar aquela resposta, estava mostrando que a comunidade da Nova Aliança é uma comunidade transnacional e transcultural, não se identificando com nenhum estado. Embora não pertençamos a nenhum estado humano, somos chamados a dar a César o que lhe é devido. O segundo aspecto aqui, muito importante, é de que Deus está acima de César. Ou seja, Jesus não estava defendendo uma dicotomia absoluta entre Deus e César, entre a igreja e o Estado, ou mesmo entre Cristo e a cultura. A pergunta de Jesus é fascinante. De quem são esta imagem e inscrição? Mais do que perguntar sobre o significado da moeda, Jesus vai além. Segundo a Bíblia, fomos criados à imagem de Deus. Se devolvermos a Deus aquilo que traz a sua imagem, isso significa que devemos nos dar completamente a Ele. De forma mais clara, podemos ser obrigados a pagar impostos a César, mas devemos tudo, o nosso próprio ser, a Deus. Ou seja, Deus sempre leva o melhor sobre César. Deus sempre está acima de César. Temos obrigações civis. E os seguidores de Jesus compreendem isso perfeitamente. Não como um peso, mas como uma responsabilidade com Deus. Pois o nosso dever para com Deus exige a totalidade de nosso ser. Nós vivemos dias de grandes conflitos que envolvem a igreja e os crentes. Diante desse mundo em crise, que parece querer arrastar a igreja para dentro dessas perspectivas, a pergunta é: como é que a igreja deve se comportar? Como a comunidade da Nova Aliança deve reagir diante dos poderes desse mundo? Eu vou trazer algumas considerações para o final do nosso vídeo aqui. Primeiro, nunca esqueçamos que Deus é o soberano da história. Poderes surgem e poderes desaparecem. Reis são entronizados e reis são destituídos. Nações crescem e morrem. Como disse Daniel, ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. Às vezes eu vejo muitos crentes inquietos, preocupados, quem vai subir ao poder, quem vai deixar de subir. Muitos vão subir, muitos vão cair. Mas Deus continua sendo o soberano da história. Segunda coisa, importante, a igreja nunca, presta atenção, a igreja nunca deve se aliar ao poder, pois o reino de Deus não se estabelece do ponto de vista humano. Queridos, o melhor exemplo disso é a Idade Média. O poder humano corrompe e a comunidade de Cristo deve estar sempre fora deste âmbito partidário e do Estado. Veja, eu não estou dizendo que a igreja tenha que ser apolítica, mas ela tem que ser apartidária. Ela tem que ser a consciência do Estado, mas ela não pode estar aliada, ligada diretamente ao Estado. Por quê? Porque ela vai se corromper. E em terceiro lugar, como discípulos de Jesus, somos chamados a fazer a diferença. Cada crente, antes de ser um agente político, é um cidadão do céu.
uma nova criatura, que reflete os novos valores da nova aliança, a perspectiva de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Há muitos crentes inquietos, brigando, nas redes sociais principalmente. Mas veja, nós somos chamados a fazer diferença. Não por causa de um partido, não por causa de uma ideologia, não por causa de uma ideia humana. Somos chamados a fazer diferença porque Cristo é diferente, porque a palavra de Deus é diferente. Justiça social não é um discurso de um partido ou de uma ideologia. Justiça social é um discurso da Bíblia. Mas antes de exercer a justiça social, temos que nos lembrar que o ser humano é o pecador. Que antes dele receber o pão, e ele deve receber o pão, ele tem que receber o pão da vida. Temos que lutar pelos valores do reino, porque somos cristãos, transformados pela graça salvadora. E a graça salvadora me faz olhar o ser humano em toda a perspectiva, de forma ampla, completa e total. Esse terceiro tema das Escrituras, Cristo e a Nova Aliança, nos diz isso. Jesus veio e habitou entre nós, como Verbo de Deus, aquele que é, em essência, a mensagem do Pai. Ele veio e estabeleceu o reino de Deus, que não é algo humano, mas transcultural e transnacional. O centro dessa mensagem, da mensagem desse reino, é a morte e a ressurreição de Jesus. E foi através do sangue derramado por ele, na cruz do Calvário, que Cristo estabeleceu a nova aliança. E assim, o Pai e o Filho dão o Espírito Santo como selo e penhor da herança, como a presença de Deus na vida de seus seguidores. E essa presença vai nos acompanhar até o fim. Que possamos pensar sobre esse tema de maneira plena para a glória de Deus. No próximo vídeo vamos para o encerramento dessa perspectiva e a minha oração é de que você possa ter aprendido muita coisa interessante e crescido na graça do Senhor. Não deixe de dar o seu like, não deixe de divulgar esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você tem perguntas, mande suas perguntas. É muito importante a gente ter esse bate-papo, né? E eu espero que tenha sido muito claro, muito bom para você este vídeo e que sirva de edificação para a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo para a glória de Deus. Muito obrigado e até a próxima.